Olá, querido público! Espero que estejam todos bem e animados para mais um giro no caleidoscópio da história. Hoje eu vou falar de um tema que marcou significativamente a história da nossa sociedade: o sistema escravocrata no Brasil. Nós, enquanto nação, temos uma grande responsabilidade diante desse tema. E esse vídeo é para você que se sensibiliza por esse assunto, que tem sede de compreender melhor a nossa história, justamente por ver os reflexos danosos de tanta desigualdade e injustiça na nossa sociedade. Mas principalmente, esse vídeo é para as pessoas que não se sentem corresponsáveis pelos reflexos da escravidão no Brasil de hoje. Para quem não acredita no racismo estrutural e se vale do discurso de que não tem nada a ver com o que as pessoas fizeram no passado. Para quem ousa concordar com o presidente que diz que os portugueses nem pisaram na África e que responsabiliza os próprios africanos pela escravidão que eles foram submetidos. Estão achando estranho? Mas veja só isso. Propõe para resgatar a dívida da escravidão, deputado. Mas que dívida? Eu nunca escravizei ninguém na minha vida. Não, o senhor não, mas o país escravizou. Olha só. Se for ver a história realmente, o português nem pisava na África, eram os próprios negros que entregavam os escravos no... Não, pisava, pelo amor de Deus. Mas isso aí era uma briga. Quem perdia a guerra... Os portugueses é que faziam o tráfico. Faziam tráfico. Os ingleses faziam tráfico e traziam para cá. Na costa também. Era entregue pelos próprios negros. Mas eles pagavam. Pelo amor de Deus. Pagavam para isso. Aí, que dívida é essa? É uma Nós dívida temos hoje em histórica. dia, eu acho que misturado no Brasil, né? Os Estados Unidos pagou essa dívida, vem pagando. Mas que dívida é essa, meu Deus do céu? Os Estados Unidos fazem isso. Não dá para entender o que é o Brasil sem olhar para a história da escravidão, sem aceitar que existe racismo estrutural, sem olharmos para a história dessa estrutura. Esse é o meu convite de hoje. Vamos olhar para o que foi o sistema escravocrata no Brasil. Como vocês sabem, eu estou me baseando nesse livro, Brasil, uma biografia. E hoje, toda a nossa reflexão será pautada no terceiro capítulo desse livro, chamado Toma lá da cá, o sistema escravocrata e a naturalização da violência. As autoras iniciam esse capítulo contextualizando a história da escravidão em outros tempos e espaços. E esse é um passo muito importante para sabermos distinguir o que difere a escravidão moderna e mercantilista, vigente por 300 anos no Brasil, de outros sistemas escravocratas no mundo. E ao longo desse vídeo você vai compreender por que essa contextualização é tão primordial. Vamos lá então. Os primeiros registros sobre escravidão de pessoas é de mais de 5.000 anos atrás, lá nas primeiras civilizações sedentárias. Sabemos também que as cidades gregas e o Império Romano são considerados um dos maiores exemplos de sociedade escravocrata da antiguidade. Aproximadamente 35% da população do Império Romano, no auge do Império Romano, eram compostas de escravos. O que nós precisamos saber sobre esse período é que os escravos eles não eram a principal força para a produção de bens e realização de serviço. Então eles eram prisioneiros, reféns de um trabalho compulsório, que na maioria das vezes era um trabalho doméstico. Vamos entender melhor, afinal essa é uma característica importantíssima e que difere do trabalho escravo que aconteceu aqui. Quando eu digo que os escravos não representavam a principal força para a produção de bens de uma sociedade, estou dizendo que essa sociedade, no caso, nosso exemplo é a romana, não dependia do trabalho escravo para produzir bens, o produto central de comercialização. Isso é algo peculiar da escravidão moderna e mercantilista, onde o escravizado era submetido a intenso trabalho para prover o produto central da economia vigente. Se a gente olha para o início da escravidão no Brasil, os escravos, em sua grande maioria, eles iriam para os engenhos e a colônia ela dependia fortemente desse trabalho para ter lucro nesse produto. Ou seja, esse tipo de economia, com a porcentagem de lucro almejada no pensamento mercantilista daquele período, não sobreviveria sem esse trabalho. Agora eu vou fazer um parêntese, porque é muito importante entendermos que compararmos um tipo de escravidão com outro não significa dizer que uma é melhor e outra é pior. Isso não existe em se tratando de escravidão. A comparação feita aqui é para entendermos outras questões. É importante entendermos que o sistema escravocrata da Idade Antiga não se restringia a uma única etnia ou espaço geográfico. Essa é outra peculiaridade que distingue fortemente a escravidão moderna da antiga.
Os romanos, por exemplo, eles escravizavam praticamente todas as etnias que faziam fronteira com o seu império, o seu território, no que a gente chama de escravidão pela guerra, por conquista de novos territórios ou por dívidas. Esse mesmo tipo de escravidão aconteceu em muitas outras sociedades ao redor do mundo, inclusive na África. Quando um grupo conquistava outro, ele era submetido à escravidão. Não só na África, gente, na Ásia, em várias outras partes do mundo. Existia também um outro tipo comum de escravidão, que era por guerras religiosas, muito comum no período das cruzadas, entre conflitos de muçulmanos e cristãos. Reparem o seguinte, você já ouviu algum discurso do tipo: ah, mas eram os próprios africanos que vendiam os escravos, então a culpa de certa forma eram deles. Bom, eu te pergunto, se você compactua desse tipo de pensamento, eu te pergunto o seguinte: se a gente sabe que tantas outras nações também tinham essa prática de subjugar outros povos ao trabalho escravo, por que só a escravidão de povos africanos se perpetuou ao longo do século XVI, XVII, XVIII e XIX, dentro do sistema escravocrata mercantilista? Me refiro a esse que aconteceu aqui no nosso país. Por quê? Você já pensou sobre isso? Porque pela primeira vez a escravidão é associada à cor da pele, no que a gente chama de ideologia racista. Essa é uma gritante diferença da escravidão moderna. Ou seja, passa a existir uma restrição étnica e geográfica. A escravidão antes desse período, a escravidão que acontecia em outros lugares, mesmo dentro do continente africano, não tinha como pressuposto produzir lucro. Isso é algo peculiar do modelo de escravidão iniciado em meados dos séculos XVI pelos portugueses, que desejavam mão de obra para o trabalho nos grandes plantations americanos, para atender essas pessoas, esse mercado em grande escala. Logo que os portugueses chegaram pela costa atlântica do continente africano, eles iniciaram uma relação com os congoleses, numa região ali próximo ao rio Zaire. Os portugueses, eles mantinham uma forte presença nessa região e atuavam como clérigos, soldados e até mesmo traficantes. A família real congolesa e a elite da população mais urbana aceitou essa religião, a religião cristã católica, dentro do seu território. Essa é uma característica importantíssima nessa relação, porque os portugueses e os congoleses, eles tinham um certo pacto de negócios, mas essa boa relação ela só durou até mais ou menos 1665. Depois dessa data, a gente vai ver que os portugueses fizeram feitorias em outras regiões. Bem no começo, o processo de importação de escravos funcionava da seguinte forma. Os escravos eles eram vendidos para os portugueses e partiam para a União Ibérica. Lá eles eram aculturados e cristianizados, e só depois eles eram destinados para a América. Isso até a primeira metade do século XVI, até 1550, mais ou menos. Com a chegada dessas atividades açucareiras no Brasil, essa dinâmica mudou e os povos escravizados vinham diretamente da África para a colônia, para o Brasil, num volume muito maior e sem terem sido previamente aculturados, ou seja, não falando línguas românicas ou cristãs. Por isso eles foram chamados de boçais. Nesse mesmo período, muitas feitorias foram criadas em Luanda, lá no continente africano. E com o crescimento do comércio do ouro e do marfim, as relações entre portugueses e alguns povos africanos se tornou ainda mais corriqueira. Então, a partir do século XVI, inicia-se um novo tipo de escravidão. Esta agora marcada pelo aspecto racial, onde aproximadamente 8 a 11 milhões de africanos foram transportados para as Américas. Desse número assustador, 4,9 milhões de africanos tiveram como destino final o Brasil. Por sinal, o sucesso econômico lucrativo do plantation brasileiro influenciou outras nações nesse mesmo regime de agricultura escravista. Os traficantes dos reinos africanos, que eram aliados dos portugueses, capturavam pessoas no interior do continente africano por emboscadas. Eles possuíam armas de fogo, ou seja, estavam em vantagem nesses conflitos. Eles saíam para capturar escravos no interior. E claro, eles possuíam armas de fogo porque eles conseguiam através de negociações com os portugueses. Percebem então a desvantagem dos povos que se tornavam cativos? Eles não possuíam armas de fogo. E isso é um fator que eu considero bem importante, essa captura que acontecia no interior da África. Esses cativos eles percorriam longas distâncias até chegarem nos portos de embarque.
E já nessa viagem do interior até o litoral, muitos não sobreviviam. Eu vou ler agora um trecho do livro para vocês terem um pouquinho mais de dimensão da violência que os cativos sofriam. Nos portos, os capturados permaneciam amontoados por dias e às vezes meses, até que a carga humana completasse o navio a ela correspondente. Em barracões, nesses alojamentos precários, insalubres e sem ventilações, a mortalidade era alta. Partiam então nos tumbeiros, como se chamavam os navios negreiros. Você já parou para pensar sobre como era a viagem partindo dos portos africanos até o Brasil? Sabe o que são os tumbeiros? Pois é, muitos mitos envolvem essas histórias e nesse livro as autoras trazem reflexões muito interessantes para desmistificarmos um pouco do que já ouvimos falar. Elas trazem, enfim, excelentes argumentos. Primeiro, que os negociantes africanos não eram ingênuos ou passíveis de comercialização. Estou usando aqui as próprias palavras das autoras. Eles que definiam da forma que eles achavam melhor a negociação. Um exemplo é o fato dos portugueses desejarem que dentro de uma embarcação, ou seja, de um tumbeiro, viessem povos de diferentes etnias, que tivessem dificuldade de se comunicarem e assim eles corressem menos riscos de rebeliões durante a viagem. Mas os traficantes africanos nem sempre contemplavam essa solicitação dos portugueses, justamente porque para eles era mais cômodo transportar povos de uma mesma região. Por esse exemplo, a gente vê que eles que determinavam os termos dessa transação comercial. O caminho que eu percebi as autoras fazendo ao longo desse livro, desse capítulo, foi tentando trazer consciência para o público leitor para o fato de que os povos africanos não são ingênuos. Justamente porque a gente associa o fato deles serem vítimas de algo cruel como a escravidão com o fato deles serem povos submissos e absolutamente reféns do sistema escravocrata. Apresentar os fatos históricos das reais relações existentes entre os povos africanos ditando as regras comerciais não minimiza o fato deles terem sido sim vítimas de um sistema cruel que foi a escravidão moderna e mercantil. A ideia deles serem vítimas desse sistema não pode ser associada com a ideia deles serem passivos, e é isso que erroneamente vem acontecendo. Essa ideia sendo atrelada à ingenuidade e à passividade. Agora eu vou voltar a falar um pouco da viagem dos tumbeiros, que de fato era terrível. As condições eram muito precárias e por conta disso a taxa de mortalidade era muito alta durante esse transporte. Mas sobre isso as autoras trazem um outro mito, o de supor que esse fato fosse ignorado pelos traficantes. Como se eles fossem completamente indiferentes a esse cenário. Na verdade, os negociantes avaliavam a quantidade de cativos que cada embarcação suportava. Isso porque para eles não era conveniente que os cativos morressem durante a viagem. Sem dúvida, cada morte comprometia o lucro. Isso não muda o fato da viagem ser horrível, feita em condições precárias e com comida insuficiente para manter os cativos. Além de existir, sim, registros que apontam a alta taxa de mortalidade decorrente de doenças e de desnutrição. Mas é importante desmistificar a ideia de que os negociantes estavam alheios a tudo isso e compreender que existe um nível de estratégia, já naqueles tempos, sempre tentando otimizar os custos. Eu vou ler agora um outro trecho aqui do livro, em que as autoras falam bem sobre como era essa viagem. Na viagem, os companheiros de barco e de amizade chamavam a si próprios de malungos. Construíam-se, apesar do contexto adverso, laços de amizade, que permanecia quando os amigos tinham sorte, a sorte rara, de serem vendidos para a mesma propriedade. E é possível dizer que, inclusive, que a mistura entre várias Áfricas começava já nessa ocasião, com os escravizados trocando doenças, mas também culturas, práticas de todo tipo de amizade, cultos, crenças, segredos de cura e religiões. Tais relações, talvez, expliquem o estado de desconfiança e medo por parte dos traficantes que reinavam nos navios. Frequentemente, os escravizados iam acorrentados, dado ao receio de que pudessem estourar rebeliões a bordo. Agora vamos tentar entender a proporção de homens e mulheres, adultos e crianças escravizados que entravam no país. Porque olhando para isso, nós conseguimos compreender o crescimento negativo dessas populações lá no início da colonização.
Houve um significativo desequilíbrio sexual se compararmos o tanto de homens e mulheres que chegavam como escravos. Nós sabemos que aproximadamente, mais de 65% dos escravizados que aqui chegavam eram homens. Você sabe me responder por que vieram mais homens do que mulheres? Se a resposta mais óbvia que você conseguiu pensar é que os comerciantes europeus preferiam a mão de obra masculina para o trabalho nos engenhos, eu já te adianto que essa resposta não corresponde com o que de fato aconteceu. Isso pode também ser verdade, mas lembre-se que quem ditava os acordos e as negociações eram os próprios negociantes africanos, que em sua grande maioria estavam vinculados às feitorias de Angola, Moçambique e também lá do Congo. Em muitas regiões da África, as mulheres elas eram muito estimadas, inclusive porque em algumas sociedades o acúmulo de esposas significava ter status. Por isso elas eram bastante valorizadas por lá. Isso faz com que as mulheres se tornem mais caras e mais raras. Sabemos que aqui chegavam mais homens do que mulheres. Isso gera um desequilíbrio sexual e, consequentemente, um crescimento negativo, principalmente nos primeiros anos em que a escravidão acontecia por aqui. Outra questão importante é que as crianças eram desprezadas nessa troca comercial. Os traficantes não queriam encher os seus tombeiros com mercadorias de baixo valor, no caso as crianças, porque eles consideravam que, colocando crianças, o lucro dele poderia ser reduzido, porque criança não tinha um valor significativo quando chegava aqui. Quando os escravizados chegavam aqui, logo eles eram postos à venda. E os senhores, os donos dos engenhos que compravam, eles consideravam importante adquirirem escravos de diferentes locais, de preferência que um não conseguisse se comunicar com o outro. Mais uma vez, para não correr o risco de sofrerem revoltas lá nas suas fazendas. Dessa forma, muitas famílias eram desfeitas, laços rompidos, sem qualquer esperança de um dia se reencontrarem. Outro fator importante é a religiosidade. Isso é bem significativo quando nós estudamos a história dessa diáspora. Eu vou chamar de diáspora isso que aconteceu. E é surpreendente ver o tamanho da habilidade dos povos africanos em alterar, misturar e até mesmo ocultar suas crenças dentro do manto do catolicismo. Aqui no livro, as autoras falam bastante sobre essas manifestações religiosas. E essa leitura é tão preciosa, existe muito para desmistificarmos em relação sobre esse sistema escravocrata e mercantil. Eu mesma me confrontei com inúmeros tabus que eu carregava dentro de mim. Eu senti receio em abordar as questões sobre os negociantes africanos, pensando que alguém mal intencionado facilmente poderia distorcer isso, vindo com aquele velho discurso de que, viu como os próprios africanos são responsáveis pela escravidão que eles sofreram, se negando a olhar realmente para a complexidade dessas relações. Mas negar esse fato acarreta em tantos outros equívocos, como o de pensar que os povos africanos eram ingênuos, por isso eles eram passíveis de se tornarem escravos. Volto a parafrasear Lilian Schwartz, dizendo que nada do que nós descobrimos em relação a esses trâmites comerciais muda o fato de que eles foram e continuam sendo, sim, vítimas de um sistema cruel que pressupõe a posse de um indivíduo sobre outro. Mas eles foram e continuam sendo força, coragem, luta, cultura, criatividade, inovação e, principalmente, resistência. Bom, gente, esse capítulo ele aborda muitas outras questões que eu não consegui abordar aqui, por isso é importante a leitura desse livro, desse capítulo, com bastante cuidado. Mas o meu objetivo principal aqui era despertar esse interesse por essa história, por se questionarem, por levantarem, por refletirem e desmistificarem dentro de si, alguns equívocos, olharem para os seus equívocos, porque todos nós temos inúmeros equívocos. Então, essa era a minha intenção, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham também se encantado, como eu, em descobrir novas formas e novos enigmas desse caleidoscópio da história. Mesmo sabendo que isso tudo, essa é uma história muito triste, Olhar para isso é uma história densa. E não foi fácil, gente, olhar para esse capítulo, esmiuçar, entender a sutileza do que as autoras estavam querendo colocar. Então, esse é um trabalho árduo, que é de responsabilidade de todos nós. E é isso. Um abraço e a gente se vê numa próxima.